boa tarde. Sejam todos bem-vindos e sintam-se convidados a entrar com a gente no Casa Aberta, que você escuta a partir de agora na sua Universitária FM. Eu sou Ismael Furtado e estarei com vocês nesta tarde de sexta-feira com um programa especialmente produzido por Natiele Silva. O Casa Aberta é uma iniciativa da EIDEA, a nossa Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, em uma parceria com a nossa 107,9, a nossa querida Rádio Universitária FM. Mas antes de começar o programa de hoje, vamos apresentar os eventos do Casa. É a hora da agenda com ela, Natiele Silva. Boa tarde, Nath. Qual é a programação do Casa para os próximos dias? Boa tarde. Próxima semana teremos mais um laboratório de práticas docentes organizados pelo CASA. O evento Dialogicidade no Ensino Superior está programado para acontecer no dia 9 de outubro, terça-feira, às 14 horas no auditório da FACED e será ministrado pelos professores João Figueiredo, Luciene Gudenberg, Marcelo Natividade e Kenia Rios. Venham participar, o evento é totalmente gratuito. Não me falta banho. E ainda na terça-feira teremos o início da segunda turma do curso de Didática no Ensino Superior à Distância. Ministrado pela professora Raquel Santiago, os alunos que fizeram suas inscrições, não se esqueçam, já é próxima semana. Só porque você não... E no dia 11 de outubro vamos ter seminário pedagógico pelo CASA. O evento abordará o assunto da relação professor-aluno, direitos e deveres do cidadão na nova lei número 3.460 de 2017. O momento terá a participação das professoras Giovana Cartacho, da Ouvidoria da UFC, e de Ingrid Loubach, da Pró-Reitoria de Graduação. Tendo início às 8 da manhã, o evento será no auditório da Faculdade de Educação, FACED. Então, o que você está esperando? As inscrições estão sendo feitas pelo nosso site, que é casa.ufc.br, ou se você preferir, também estamos no Facebook com Casa UFC. Ok, Natiele, muito obrigado. Aí a agenda do Casa, se agende, acesse aí casaufc.br para saber de tudo que está acontecendo, os nossos eventos, participe, prestigie as ações do Casa. Bom, e no Casa Aberta de hoje vamos trazer com muita alegria mais um programa sobre inclusão e acessibilidade. Esse tema cresceu, a gente imaginou que ia conseguir dar conta de 2 programas, já chegamos ao 5º com muita alegria, tem sido muito interessante, tem sido de um aprendizado muito rico receber aqui debatedores muito interessantes, conversando com os nossos ouvintes sobre a questão da inclusão na UFC. Essa temática da inclusão está ganhando muita visibilidade nos últimos anos e trazendo para os espaços públicos um grupo de pessoas que até algum tempo atrás não tinha poder de fala, não tinha poder de voz. Faz ainda com que a sociedade evidencie, reflita e discuta muitas pautas relativas a essa temática da inclusão no ensino superior. E hoje, nesse programa, que é o 5º, né, no primeiro a gente tratou das pessoas com deficiências auditivas, né, dos surdos, né? Em seguida nós tratamos dos deficientes visuais, os nossos alunos, estudantes cegos e com baixa visão. Tratamos ainda dos deficientes físicos que têm dificuldade com mobilidade e o 4º programa foi sobre autismo, os transtornos do espectro autista, aqui muito interessante, sexta-feira passada. E hoje a gente vai discutir sobre recursos pedagógicos, tecnologias assistivas que possam beneficiar os nossos estudantes aí, que chegam na nossa universidade através da política de cotas, né? E afinal, quando o assunto é inclusão na sociedade e na educação, ainda tem muita gente que precisa ser informada, que precisa conhecer sobre esse assunto. E para tratar das tecnologias assistivas, nós temos aqui o prazer de receber mais uma vez a professora Wanda Leitão, ela que é diretora da Secretaria de Acessibilidade da UFC. Ela é doutora em Educação Brasileira pela UFC e professora associada 2 do Departamento de Letras, Libras e Estudos Surdos do Centro de Humanidades da nossa UFC. Professora Wanda, muito boa tarde. É um prazer enorme ter a senhora aqui de novo
no nosso programa A Casa é Sua. Boa tarde a todos os que estão aqui com a gente, formando essa mesa bonita que só, né? Tá bonito. E aos ouvintes. Ok. E aqui também em nossos estúdios temos a presença aqui de estudantes de jornalismo. São alunos do professor Nonato Lima, é isso? Sejam muito bem-vindos, podem entrar, a casa é de vocês também. Cheguem mais aqui. Né? Também conosco nessa tarde, vamos contar com a presença de Clemilda Souza, ela que é coordenadora e bibliotecária da Divisão de Produção e Edição de Materiais Acessíveis para Cegos da UFC. A Clemilda é formada em Biblioteconomia pela UFC, é mestre em Políticas Públicas, Gestão da Educação Superior e é especialista em Tradução Audiovisual Acessível pela UES. Professora Clemilda, boa tarde, seja muito bem-vinda, a casa é sua. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, à mesa. É sempre um prazer estar aqui e partilhar as nossas experiências. Ok. E ao lado da Clemilda, temos o prazer também de contar aqui com o nosso convidado, Davi Cândido. Ele que é coordenador da Divisão de Apoio Pedagógico ao Aluno e Formação para Acessibilidade. O Davi é pedagogo graduado pela UFC, especialista em Educação Ambiental pela UES, e ele também é responsável por coordenar o projeto de extensão em acessibilidade em ação. Davi, seja muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado, boa tarde aos ouvintes, aos meninos que estão ali assistindo e a todos da mesa, né? Obrigado. Ok. O Davi já é de casa, né? Já é a terceira vez que ele vem aqui, participa do Casa, e aqui já é membro do Casa, é um morador do Casa, não é? Seja muito bem-vindo, Davi. Também conosco nessa tarde, o professor Eury Júnior Salles. Ele é graduado em Telemática pelo Instituto Federal do Ceará e atualmente trabalha na Divisão de Apoio a Tecnologias Assistivas na Secretaria de Acessibilidade. Seja muito bem-vindo, Eury Júnior. Boa tarde a todos, agradeço o convite para falarmos sobre essa tão importante tarefa de inclusão. Que bom, então sejam todos muito bem-vindos aí, os estudantes também. Podem entrar, gente, a casa é de vocês. O estúdio aqui está de portas abertas também para os estudantes de jornalismo. E você que está nos ouvindo, pode participar do programa com a gente. Mande sua pergunta através da nossa página Casa UFC no Facebook ou pelo telefone, é o 3366-7474. 3366-7474. Estamos aguardando a sua ligação. A Natiele já está ali a postos ao lado do maestro Antônio Carlos Lima, aguardando a sua ligação. Bom, vamos dar um início à nossa conversa. Vamos, inicialmente, eu queria que vocês me explicassem o que é, para os nossos ouvintes, o que são as tecnologias assistivas. Eury Júnior vai começar. Mais uma vez, boa tarde. A tecnologia assistiva é uma área do conhecimento que vai abrigar toda essa questão dos recursos de tecnologia que são voltados ao apoio às pessoas com deficiência, seja qual for a deficiência. Então, nós temos tecnologias voltadas a pessoas com deficiência visual, tecnologias voltadas para pessoas com deficiência física, mobilidade reduzida, deficiência auditiva, todos os espectros de deficiências. Nós temos sempre uma ferramenta de tecnologia que pode ser aplicada para auxiliar essa pessoa para ter uma maior autonomia nas suas atividades e assim poder desempenhar a sua vida da melhor maneira possível. Então, assim, é software, é hardware? É software, é hardware, toda a gama possível de tecnologia. É metodologia de ensino também? Também. Técnicas, métodos. Podem completar, Davi, pode. Não, é justamente o que o Eury falou, né? Técnicas, métodos, recursos, né? Tudo que venha de alguma forma dentro dessa questão da tecnologia auxiliar os recursos pessoas com alguma condição de deficiência, independente dessa condição que venha a ser. O Eury falou das deficiências sensoriais, mas a gente também lembra da questão do autismo, né? Existem tecnologias assistivas para o autismo, né? E outras condições, né? Então, a tecnologia ela pode dar esse suporte a toda essa gama de... E assim, para esclarecer mais um pouco, que a tecnologia, a gente sempre que fala em tecnologia, a gente pensa em tecnologias da informação, né? Uhum. Coisa do sistema de computação, softwares, aplicativos e tal. Mas também existe uma tecnologia que se chama tecnologia assistiva, que é a de baixa complexidade, né? Que são os apoios físicos, né? É uma prótese, é uma órtese, é um equipamento de apoio, né? Que
das pessoas que precisam, né, de qualquer um desses produtos que muitas vezes, na nossa realidade, ainda são muito artesanais, né? Muito artesanais. Se a gente for pensar, até um exemplo que o próprio Euri deu na oficina, depois ele pode até esclarecer melhor, uma bengala, né, que você usa como apoio, é um recurso, é uma tecnologia assistiva, né? Eu acho que de baixa complexidade, né? Ou, talvez, como é que tu fala o exemplo? O primeiro homem que precisou... Vai lá, Euri Júnior, já vai dando spoiler aí do curso, a gente fala sobre isso mais na frente. Normalmente, nessa parte, a gente fala que quando o primeiro ser humano... Mas quando os seres humanos começaram a interagir com os recursos do ambiente, por exemplo, o ser humano pegou uma pedra e conseguiu dela fazer dessa pedra um instrumento para poder manipular um alimento, alguma coisa, como se fosse uma faca, seja lá o que for, e já estava fazendo dessa pedra um recurso de tecnologia. Agora, quando o ser humano pega, digamos, um pedaço de madeira e se coloca em pé sobre esse pedaço de madeira, e isso serve de apoio para ele superar uma condição de barreira que ele estava tendo naquele momento, essa se tornou uma tecnologia assistiva para ele. Então, a tecnologia assistiva vai desde essa questão, como a professora Vana bem colocou, da tecnologias de baixa complexidade até as tecnologias de alta complexidade, que nós normalmente chamamos de tecnologias assistivas digitais. Ok. Professora Camila, quer complementar aí? Clemilda. Dessa gama, né, de tecnologias assistivas, a gente tem os recursos como a audiodescrição, também tecnologia assistiva que já tratam da acessibilidade não aos ambientes, mas à informação, né? Trata-se daí, então, das imagens, né? Imagens em filmes, imagens estáticas, imagens nos livros. Então, a tecnologia também, né, repousa sobre o olhar da audiodescrição, né, que foi uma das coisas que a gente trabalhou essa semana, né, na oficina que nós oferecemos, né, a audiodescrição nas várias e possíveis expressões artísticas, né? E a gente tem também a legendagem, né? Nesse sentido também, assim como a audiodescrição, a legendagem também é um recurso, pode ser considerado um recurso de tecnologia assistiva, uma vez que ela promove aos deficientes auditivos a possibilidade de inclusão, a possibilidade de acesso a produções audiovisuais que sem as quais eles não teriam acesso. O método Braille é uma tecnologia assistiva? Um sistema Braille. Eu não diria que ele é uma tecnologia, ele é um sistema de leitura e escrita, é um código de leitura e escrita, né? Não diria que ele é como a Libras não é também, né? A Libras também não? A Libras é uma língua. A linguagem. É uma língua, né? Uma língua. E muitas vezes a gente já se deparou com essa discussão e em alguns momentos alguém disse a Libras é uma tecnologia assistiva, o Braille não considero, né? Porque a Libras é uma língua, né? A gente considera o português como uma tecnologia assistiva? Não, né? Então, e o Braille é um sistema, né, de acesso à leitura e escrita, né? A leitura e escrita de escrita, né? Com outro código, né? Então ele não considera uma tecnologia assistiva. O que poderia ser mais dentro complexo do que dentro dessa questão do Braille é o que a gente utiliza, tipo a punção, a reglete, a impressora Braille, a máquina Perkins, isso aí seriam as tecnologias. Mas o Braille propriamente dito, não, é um Você sistema. falou em três. É como se a gente dissesse assim, como a professora falou, o português não é mais o lápis, a caneta, isso aí são os recursos que a gente utiliza, a lousa, são outras... Você falou em 3 instrumentos aí, podia descrever o que é exatamente aí? Pronto. A máquina Perkins é como se fosse uma máquina datilográfica, uma máquina de escrever, só que com que você aperta, tem as células Braille, né? E aí você vai escrevendo no papel com o formato Braille. Seria a máquina de escrever para os cegos, né? Então, no lugar dela ter aquele teclado convencional, que a gente chama de teclado QWERTY, né? Teclado do computador, que a gente fala. Ela vai ter um teclado basicamente de 6 ou 8 teclas, que cada tecla vai corresponder a um ponto do código Braille. O código Braille é formado por 6 pontos. E a punção é como se fosse uma canetinha, que tem uma fina, né? Que aí você coloca na reglete, que é
Reglete é Só como uma se prancheta. fosse uma prancheta onde você prende o papel mais grosso e a punção vai justamente fazendo essa perfuração. E quando você vira, ela está em alto relevo, né, no braille. Então é como se fosse, digamos, a grosso modo, um lápis e uma prancheta para você escrever. Só que é o lápis que vai permitir que você escreva com o sistema braille. Fazendo só uma sequência, a reglete, a punção seria a escrita manual, Pronto. mais básica do braille. Né? A máquina Perkins seria já como se fosse a datilografia do braille. Aí, a par cima disso, você vai ter os recursos de software e a impressora braille mesmo, que aí você vai ter uma impressão computadorizada do braille. Pronto. Ok. Todos esses recursos a gente tem na Secretaria de Acessibilidade. Né? Uma curiosidade, assim, você falou, são tecnologias assistivas de maior ou menor complexidade. Não é da mais simples, um instrumento de Isso. apoio físico, como uma bengala seria de baixa complexidade, o de maior complexidade, um sistema, alguma coisa, Computacional. um sistema computacional desse tipo. E eu pergunto assim, quem é que historicamente desenvolve essas tecnologias? Como é que elas são criadas? Assim? As tecnologias de baixa complexidade que eu, né, conheço, assim, que eu tenho conhecimento, ela surgiu de alguns terapeutas ocupacionais, né, que se dedicaram, pelo menos aqui no Ceará, eu sei que foi assim, né? Alguns terapeutas ocupacionais que se dedicavam a trabalhar com crianças com lesão cerebral, com paralisia cerebral, com pouca mobilidade manual, né, e tal. E elas começaram a criar, por exemplo, o objetivo da nossa prática com essas pessoas é promover a autonomia, né? É o acesso ao conhecimento, a autonomia é um dos elementos, né, importantes. Então, esse pessoal que trabalha com terapia ocupacional, que eu acho um profissional muito importante nessa área, eles começaram a criar recursos, né, para a criança, por exemplo, ou para o adolescente, para a pessoa, pegar um garfo, uma colher e poder se servir a comida sozinho, né? Se aquele cabo é fino, né, é muito estreito e ele precisa de um engrossamento no cabo da colher ou do garfo, elas faziam adaptação e fazem adaptação. E muitas outras adaptações, né? Para, por exemplo, a criança que tem uma lesão medular e não consegue estar na cadeira de roda e não se sustenta, né? Não tem sustentação, ereta, né? Então, se apoia em determinados apoios fofinhos para não machucar o corpo, né? Apoio para braço, tem crianças que se batem, né? Então, proteções, milhares de recursos que são construídos para aquele sujeito, né? E são coisas extremamente, muitas vezes, muito artesanal mesmo, né? Nós temos a Ítala, né? Uhum. A Ítala é uma terapeuta ocupacional, uma pessoa muito interessante, muito criativa, que ela trabalha assim, ela molda no corpo da pessoa o recurso, né? Uma órtese, né? Um objeto que só serve para aquela pessoa, né? E ela molda artesanalmente mesmo, né? Com material PVC, né, Davi? Uhum. Com arame. Resina. Ela é impressionante, né? E ela é terapeuta ocupacional. E eu já conheci várias terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas também que se dedicam muito a essa área, né? E aí depois vieram as tecnologias mais... As mais complexas. Quem desenvolve? Vamos lá. Normalmente, isso surge de estudos em universidades. Então, grupos de pesquisa vão desenvolvendo, até que consegue um fomento para isso e é desenvolvido por uma indústria. Mas, infelizmente, são produtos de nicho. Então, isso acaba levando a um produto que tem uma importância muito grande, pode trazer um benefício muito grande, mas, por outro lado, é um produto caro, porque é produzido em baixa escala. Então, nós temos esse inconveniente. Mas, assim, normalmente a produção começa em grupos de estudos em universidades. Isso bem voltado na realidade americana, mas no Brasil também é assim, nas universidades. Aí chegou onde eu queria chegar. Isso, assim, nós, o que é que nós produzimos em termos de tecnologias assistivas das mais complexas, não é? O que é feito, por exemplo, na UFC? O que é que a gente faz? O que é que a gente poderia fazer? Vamos fazer uma reflexão sobre isso? Uhum. O que você teria? Pensando assim, na nossa universalidade, né? Nós temos vários saberes, vários campos de UFC, estudo, pesquisa. Porque assim, a Secretaria de Acessibilidade ela foi criada em 2010, há 8 anos atrás, né? E a gente veio se fortalecendo e se estruturando, né?
a gente funciona numa estrutura que são 4 divisões. A divisão de tecnologia assistiva, de apoio pedagógico, de produção e edição de material acessível, né? E de serviços de intérprete e tradutor de Libras. A gente vem atualmente, né, muito envolvido com pesquisas de equipamentos, né, de softwares, de aparelhos, de aplicativos que possam servir, né, que já existem e que a gente possa se apropriar, né, para oferecer os nossos alunos. Mas, assim, a gente não produz esse material aqui, né, a gente não tem condição de produzir. Né? A gente sabe, por exemplo, que o Instituto Federal de Educação aqui, de Fortaleza, tem um grupo que produz alguns equipamentos, né, Eurico? Isso. Bengala, com sensor, mas aí eles esbarram na questão do mercado. Não tem, até cria uma patente, mas não tem um empresário, né, uma indústria que compre a ideia, né? Compre a ideia e produza isso para venda, né? Para comercialização. Porque não compensa, é um equipamento que é muito pouco aí acabam vendido, ficando, né, só nos protótipos, não conseguem produzir em larga escala. Não tem uma produção em larga escala? Não tem, porque o mercado não permite, né? O mercado não se interessa por isso. E isso é uma barreira grande, né, Eurico? É muito difícil. Mas, assim, complementando o que a professora estava falando, assim, com relação à secretaria, a gente não produz isso, né? Dentro da universidade como um todo, a gente também não centraliza todas as ações de acessibilidade lá, né, na secretaria. Então, a professora pode até falar melhor, mas, assim, o que é que ocorre? A gente, com o tempo, a gente vai acabando conhecendo outros professores que fazem pesquisas e que desenvolvem. Então, a gente tem professor, como no sistema de mídias digitais, que desenvolvem jogos acessíveis, né? Tem professor na engenharia mecânica que trabalha, estimula os seus alunos a fazerem órteses e próteses mecânicas, né? Tem professor no design que trabalha a questão da fotografia tátil e mapas em alto relevo, né? Então, assim, tem professores das mais diversas áreas, né, que fazem suas pesquisas. E aí, à medida que a gente foi tomando conhecimento desses professores, tem um professor lá em Sobral que, junto com o seu aluno, orientando ele a desenvolver um mouse acessível, mais acessível ainda em termos financeiros, porque o mouse acessível mesmo é bem caro, né? Então, ele tentou desenvolver um mouse duplamente acessível ao cego e acessível. Então, assim, são várias as pesquisas que são desenvolvidas que às vezes a gente nem sabe, mas à medida que a gente sabe, a gente também tenta, né, criar uma rede, né, de comunicação. O Davi levantou essa questão que é muito importante mesmo, né? A gente é uma instância na universidade que a gente pensa a política e implementa essa política através de ações, serviços que oferece e tal. Mas a gente tem os nossos limites, né? E a gente sabe também e reconhece que a universidade, a UFC, tem grandes pesquisadores, né? Cursos das mais variadas áreas do conhecimento que a gente precisa fazer parceria. A gente precisa desse pessoal. Então, o Davi deu um exemplo aí do curso de design, aqui do Centro de Tecnologia, que funciona aqui na arquitetura. A gente tem alunos que precisam de uma órtese, porque ele é do curso de música, e ele tem uma limitação no membro superior, que não tem dedo para segurar um instrumento musical, por exemplo, né? E aí a gente sabe que existe o curso de design, que tem um professor que se interessa por isso, e a gente faz a parceria e esse trabalho vai sendo desenvolvido. Então, a gente está começando com esse... Então, assim, a secretaria, ela não tem intenção de centralizar. A nossa missão é promover uma política de inclusão e de acessibilidade, né? Oferecer alguns serviços, mas incentivar e estimular essa parceria, né? Porque a gente também sabe que tem muitas unidades na universidade, muitas unidades acadêmicas, que já fazem muitas pesquisas o curso do UFC Virtual, né? Do UFC Virtual. Que desenvolve alguns produtos. Os sistemas e mídias digitais, né? Design, enfim, né? A gente vai... muita gente, você só juntar esse e esse exemplo... A gente está se articulando com essas pessoas para que a gente possa oferecer cada vez mais
serviços e produtos para que os nossos alunos se tornem autônomos. Esse exemplo que a professora deu desse estudante de música, né, quando a gente formou essa equipe, justamente é um grupo de trabalho multidisciplinar, com professores, aí a gente da fisioterapia, né, de várias áreas, cada um dentro da sua área, buscando, né, e aí se a gente for ver, tem na música, tem, enfim, são vários os exemplos. Vamos juntar esse povo todo aí. Tem, a universidade está cheia disso, né? Já pegar, está trabalhando sozinho lá no seu laboratório, né? Está com a sua máquina ociosa que pode criar, imprimir alguma coisa. As máquinas em 3D, de impressoras 3D, né? Que são extremamente importantes para isso. Né? Da questão da robótica, né? É uma série de... Gente, e não tem editais, financiamento, não tem mais nada disso aí em relação para desenvolvimento dessas tecnologias? Tem, mas aí tem que ser o professor que se interessa. A iniciativa do professor, de cada professor. De cada professor, Então, vamos aí mais uma frente para a gente juntar, para que essas pesquisas converjam e possam ter uma aplicação, né, junto a esse universo de alunos, estudantes que são acolhidos, apoiados aqui dentro da universidade pela Secretaria de Inclusão. Gente, o papo tá bom, mas o Casa Aberta vai para o intervalo e volta já. Universitária FM, a sintonia da Terra. Cantando nossa história, a história contada através da música. Quarta-feira, às 8 da noite, na Universitária FM. Universitária FM, a sintonia da Terra. UFC Notícia. A Casa de Cultura Francesa da UFC tem inscrições abertas para curso de produção de texto em francês. Podem se inscrever alunos e técnicos administrativos da Universidade Federal do Ceará que já tenham frequentado pelo menos um ano de curso de língua francesa. A atividade é gratuita e será ministrada pelo professor leitor da UFC, Jeremy Morrissot. Casa é sua. Casa Aberta está de volta hoje discutindo as tecnologias assistivas de apoio à inclusão com a nossa Secretaria de Acessibilidade, aqui representada pela professora Wanda Leitão, pelo Davi Cândido, que já é aqui quase um membro da casa, a professora Clemilda Santos, e aqui um convidado que está estreando aqui na casa hoje, que é o Eury Júnior Salles. O Júnior já sabe que vai vir muitas vezes aqui, porque a Casa Aberta é de portas escancaradas, janelas, não é? Para receber o pessoal da Secretaria de Inclusão. Gostamos muito do tema e gostamos muito das pessoas que fazem a Secretaria, respeitamos muito o trabalho que é desenvolvido por essa gente. E eu queria, então, agora, nesse bloco, que vocês falassem sobre essas iniciativas para cada um desses públicos que estão contemplados aí pela Secretaria de Acessibilidade, né? Que são os deficientes visuais, os deficientes auditivos e também o pessoal com deficiência física ou motora e as pessoas com transtorno do espectro autista. Com altas habilidades também. E também a gente acaba falando pouco, mas das altas também, habilidades também estão aí inclusas público, né, nesse grupo. Vamos pegar grupo por grupo e ver o que é que a gente tem aí para oferecer. Vamos lá, vocês agora tomam de conta. Deixa eu só fazer uma introdução, Cleo. Assim, a Secretaria ela tem um público-alvo, né? Que a Secretaria de Acessibilidade ela é fruto de um programa nacional, que era o Programa Incluir, né? E aí ela foi criada em 2010 para atender esse público que era voltado só para estudantes. Nós não nos conformamos com isso, porque a gente tem outro segmento na universidade, que não é só estudante, a gente tem servidores técnicos e docentes que também vêm, né, ingressam na universidade com alguma condição, alguma necessidade específica. Então, a Secretaria tem como público, né, estudantes e servidores, docentes e técnicos, que apresentem
alguma condição de deficiência sensorial, visual ou auditiva, intelectual, né? Física, as várias tipos de deficiência física, as pessoas com transtorno do espectro autista e as pessoas com altas habilidades de superdotação, né? Que também não estão classificadas na deficiência, né? Eles não são deficientes, é óbvio, né? Mas eles também precisam de um atendimento específico, senão eles vão embora, né? A gente perde esse público, que é muito importante. Aí, assim, com relação à deficiência auditiva, a gente tem uma divisão que já esteve aqui, a Luana, que é intérprete, já esteve aqui no primeiro programa, né? Excelente presença dela. A gente tem um curso de formação de professores para o ensino de Libras, que o suporte, né, de acessibilidade para esse público que é prioritariamente surdo, né, os estudantes, para a formação, né, para serem professores do ensino de Libras, eles precisam de intérprete de Libras, né? Porque aí é para garantir a mediação dos processos de ensino e aprendizagem na sala de aula, né? Então, professor, muito interessante, muito importante, se todos os professores pudessem ter acesso e aprendessem a Libras, né? A gente sabe que isso é uma utopia, né? Mas no curso de Letras Libras, todos os professores são proficientes na Libras. Eles dão aula em Libras. Aqueles que não têm uma proficiência absoluta, né, completa, tem o auxílio do intérprete para fazer essa mediação, né? Então, para a surdez, é isso, essa divisão da secretaria cuida desse aspecto, né, não só para estudantes, mas também para os servidores. Nós temos 11 professores surdos, né, no Departamento de Letras Libras, que também precisam do intérprete, e nós, ouvintes, também precisamos do intérprete. Então, a divisão de tradução e interpretação, ela é importante não só para o público surdo, mas para o público ouvinte que não sabe, que não domina a língua de sinais, né? Então, para a comunidade acadêmica, né, pensando aqui, que não tem a menor fluência, né, não tem nenhum domínio sobre Libras, é quase uma exigência, né, professora? Inclusive, tem um decreto que exige, o decreto 5626, que exige que um percentual dos servidores de universidade sejam proficientes na Libras. A gente tem demanda? A gente tem muita demanda. Demanda é enorme, né? Sim, assim, a necessidade. de formação, sim. Né? Mas na hora que a gente oferece os cursos, assim, é muito pequena a presença, né? Muito pequena. Isso é grave. Isso é grave, fica a reflexão aí para todos os membros da comunidade acadêmica da UFC, né? A oferta de cursos de formação em Libras com baixíssima... Ensino de Libras mesmo. Baixíssima frequência, poucos interessados nisso, e deveria ser algo e obrigatório. Assim, como você disse, esses alunos estão chegando em todos os cursos. Nós agora não temos só surdos no curso de Letras Libras, não. A gente tem alunos surdos no Direito, né, na Faculdade de Direito. Tivemos depoimento aqui da professora do curso de Direito, pois é. Muito bom. Nós temos alunos lá na FEAC, nas Ciências Contábeis, né? Temos aluno na Medicina, ele não é completamente surdo, mas ele tem uma deficiência auditiva bem significativa, está na Medicina. Então, assim, eles estão chegando e, né, pulverizando, né? Chegando e desafiando todo mundo. Isso é muito bom, né? Que aí a gente sai do canto, né? Aí eu queria passar para a Cléo, para ela falar sobre atendimento a pessoas com deficiência auditiva. Ainda em relação aos deficientes auditivos, aos surdos, a Secretaria, as nossas divisões, a divisão de intérpretes, junto com a nossa divisão de tecnologia assistiva, a gente oferece para esse público a oportunidade da janela de Libras nos produtos da universidade. No curso de Letras Libras, especificamente, os intérpretes fazem a interpretação dos textos que são originários do português para Libras, para que os alunos surdos do curso tenham acesso, na sua primeira língua, a esse material. E a Secretaria faz esse trabalho de gravação dessa tradução e toda uma edição desse material para oferecer aos alunos no formato digital, seja em nuvem, seja em arquivo digital, certo? E fora isso, os produtos da Coordenadoria de Comunicação e Marketing, né, são todos os produtos da UFC TV, passam pela Secretaria de Acessibilidade, pela nossa visão de tecnologia assistiva, para que seja incluída a janela de Libras, para que esse produto seja veiculado na mídia, nas redes sociais, com a janela, para que os surdos tenham acesso a esse material. E agora ainda vão ser legendados. Ainda tem a novidade é que a gente vai também tentar trazer a legendagem para esse tipo de material, sendo que não é uma legendagem convencional, é a legendagem voltada para esse público, é uma legendagem para surdos e ensurdecidos.
Então, essa é uma modalidade de legendagem específica para atender os deficientes auditivos. Interessante. Vamos lá, então agora a professora Camilda. Na verdade, sou bibliotecária. Mas, professora, sentou aqui. Nós estamos Todos aqui são professores. Não tem jeito, Cleo. Vai começar a sua aula agora. No meu trabalho, ele é voltado, o foco nas pessoas com deficiência visual, na produção de acervo. A maior demanda das pessoas que têm deficiência visual, aqui na UFC e em todo o país, porque eu conheço algumas outras realidades, é lei, né? Material. É a leitura. É a material pra leitura. E de natureza técnico-científica, que é o mais difícil, né? A gente tem alguns livros, algumas produções em braille, mas elas não são de natureza científica. Então, nesse sentido, desde 2010, tem uma parceria entre a Secretaria de Acessibilidade e o Sistema de Bibliotecas. O que é que a gente vem desenvolvendo? Um acervo acessível para pessoas que têm deficiência visual. Nesse atendimento, nós produzimos materiais em braille, mas também produzimos materiais em formato acessível, em arquivo, né, digital, PDF acessível, para que esse material seja lido usando os programas leitores de tela que os cegos usam. Nesse trabalho, a complexidade é, por exemplo, um livro de anatomia, né, que nós temos alunos agora fazendo, cegos fazendo disciplina de anatomia, cegos fazendo disciplina de estatística, né? Edição desses materiais. Nesse processo de edição, a gente usa o recurso da audiodescrição, né, para tornar acessível esse tipo de imagem, né? Eu, como bibliotecária, estou me especializando nisso e esse trabalho, né, eu coordeno esse trabalho na Secretaria de Acessibilidade e nós estamos desenvolvendo esse acervo, né, na biblioteca para disponibilizar aos nossos alunos que têm deficiência visual, né? Esse trabalho não é de hoje. E este ano, né, nós amadurecemos algumas ideias e o sistema de biblioteca criou 9 núcleos, né, de acessibilidade nas bibliotecas. A Biblioteca de Ciências Humanas, a Biblioteca Central do PC, a Biblioteca da Saúde, FEAC, os campos do interior, né? Essas bibliotecas vão ter núcleos de atendimento aos alunos, porque agora nós temos alunos com deficiência espalhados por toda a universidade, pelo interior do estado também. Então, o objetivo é que esse atendimento seja ofertado em rede. Com isso, foi criada a seção de atendimento à pessoa com deficiência, institucionalizada dentro da estrutura de gestão do Sistema de Bibliotecas da UFC. Eu vou coordenar essa sessão. Qual o objetivo dessa sessão? Primeiro, capacitar os bibliotecários dos diversos campos da universidade para atender e produzir esse material dentro das bibliotecas, né? Uma outra missão dessa sessão é capacitar os nossos próprios usuários cegos a usar os recursos de tecnologia, os recursos de pesquisa. Nós temos várias bases de dados aqui na universidade, só que os alunos cegos não sabem navegar nessas bases de dados, não sabem acessar os artigos científicos. Então, essa sessão vai produzir pesquisas, né, estudos nesse sentido, né, nesse sentido de tornar, né, os nossos usuários cegos aptos a usar essas bases de dados, como também trabalhar para que os nossos bibliotecários desenvolvam as competências e habilidades necessárias para o atendimento dessas pessoas com deficiência. Isso a gente vai fazer em rede. É um grande ganho, porque o que a Secretaria objetiva é justamente que a política de inclusão seja internalizada, né? Então, o nosso objetivo é fazer com que as bibliotecas da UFC sejam bibliotecas acessíveis, né? Bibliotecas inclusivas. E também as outras demais, né, setores da universidade, o desejo é que cada setor desse internalize a política e comece a diluir isso no seu cotidiano. Nesse sentido, a gente está desenvolvendo esse acervo, né, no Pérgamo, no catálogo da biblioteca. Os alunos têm acesso através de senha e login a esse material por causa dos direitos autorais. E é um serviço disponibilizado para os alunos podem pedir, como também os professores, esse material acessível. Estava imaginando aqui, o professor recebeu um aluno com baixa visão, um aluno cego. O cego.
não é? Ele no Como é que ele faz? Ele tá, o material dele, ele tá o material dele, o primeiro passo, né? Ele procurar ou a secretaria, o sistema de biblioteca, lá tem a informação. Ele se comunica através de e-mail, dizendo qual é o material que ele precisa adaptar. O aluno pode deixar, ou o professor, né? Ou se é um arquivo digital que está em formato de imagem, ele manda por e-mail e nós fazemos o processo de edição desse material. O importante é que esse material chegue com antecedência, porque é um material muito complexo de edição. Audiodescrever uma imagem, uma fotografia comum pode até parecer simples, mas fazer a descrição com os critérios necessários de gráficos, tabelas, né, da área da estatística não é algo fácil. Uma gramática, por exemplo, usada nos cursos de língua estrangeira. Ali o apelo visual é muito grande. Então, no nosso trabalho de edição, nós tiramos todo o apelo visual. O livro é passado por uma nova edição. Recebe uma diagramação completamente diferente para que o cego tenha acesso à informação. Quer dizer, a gente faz o livro de novo. Quer dizer, é um trabalho complexo. Então, o professor tem 5 livros para trabalhar no semestre. Então, ele precisa nos informar quais são os capítulos, dos livros que ele vai utilizar no mês de agosto, setembro, e encaminhar o material para que a gente possa fazer com antecedência e atender, né, o pedido. A Cleo falou em duas coisas, dois princípios nossos. O princípio da descentralização, né, que a gente sempre teve esse princípio, sempre visou que a secretaria pudesse, né, se inserir, né, nas várias as unidades acadêmicas, até administrativas, e a outra questão da autonomia, né, Cleo? E aí, assim, é preciso que o estudante se torne autônomo no acesso a conhecimento, né? Então, ele ser autônomo para utilizar as bases de dados, os recursos de pesquisa que a gente já tem disponível. E para isso, ele precisa ele ter habilidade de usar os recursos, né, Euri? Que aí a gente está também oferecendo curso para os meninos do ensino médio, né, para eles chegarem na universidade já conhecedores. A Secretaria de Acessibilidade está oferecendo uma formação para esses alunos, tanto alunos que já estão na casa, alunos de graduação, como alunos externos à casa ainda, da rede pública de ensino, certo? Do ensino médio, para que eles sejam capacitados. Então, a gente já está começando uma turma a partir dessa próxima segunda-feira. Vão haver 5 aulas a partir dessa segunda, todas as segundas-feiras, de formação desses alunos em relação às tecnologias assistivas voltadas aos deficientes visuais. Então, a gente vai dar formação em relação aos leitores de tela, que são softwares que possibilitam ao deficiente visual ter acesso ao computador, ao ambiente do Windows, ao trabalhar normalmente com o computador, e há um sistema específico para os cegos que é chamado DOSVox. Então, a gente também vai dar uma formação em relação a esses programas, além de capacitar esses alunos para eles próprios fazerem a digitalização dos livros deles. Se eles tiverem acesso a um scanner, a gente vai ensinar como eles podem, eles mesmos, conseguir fazer a digitalização do material deles. Talvez nesse primeiro momento eles não vão ter um resultado tão efetivo quanto o resultado que quando passa lá pela divisão de produção que a Cleo coordena, porque é feito todo um trabalho de edição mais minuciosa, com audiodescrição, mas pelo menos para um texto simples, um acesso mais rápido ao conteúdo, e a gente vai dar essa capacitação para que eles possam ter a autonomia deles, né? Que sempre é o propósito da secretaria. Porque em algum momento eles vão sair da universidade. E os ouvintes, só para informar, eu tenho deficiência desde os 4 anos. E o que uma pessoa com deficiência mais prima é pela sua autonomia, né? E eles precisam sair da universidade profissionais capazes para que eles sejam reconhecidos. Não pela deficiência, mas pela competência que possuem. Mas para que essas competências realmente, né, sejam efetivadas, a gente precisa de todo um trabalho de educação desse público. Eles precisam, como eu lhe disse, aprender a usar os leitores de tela, que é fundamental, mas saber depois, né, como usar esses leitores de tela na pesquisa, na produção acadêmica, que é essa a missão, né, do sistema de biblioteca. Como estudar, como ter acesso. Uma metodologia de estudos. Porque muitos chegam na universidade sem o básico, né, de saber usar os leitores de tela, tem dificuldade.
O que dirá conseguir acessar as bases de dados e fazer uma pesquisa. Então, por isso que a Secretaria está fazendo esse trabalho de base, para que eles cheguem aqui já com esse conhecimento e assim sejam capazes de acessar um conhecimento mais aprimorado. E quando sair da universidade, são profissionais capacitados. Né? Isso que a gente quer. Né? Se eu entendi dele, vocês já estão se adiantando, já estão indo na escola pública, já para trabalhar com alunos com deficiência visual, né? Para que estejam aptos, para quando ingressarem na universidade, né? Que é o caminho deles. Acho muito interessante, isso é uma aposta, imagino que deve ser super bem recebido por esses estudantes. Né? Nossa, esse trabalho encanta, sabe, a gente? Eu acho que então, trabalhando com a escola pública, né? Então, muito interessante. Mais um trabalho aí da Secretaria que deixa a gente, assim, orgulhoso, né? Emociona saber que vocês já estão trabalhando, preparando aí os que vão chegar aqui, certamente, um pouco adiante. Uma outra coisa que é importante, que foi criada esse ano, que foram os agentes de acessibilidade. Cada unidade acadêmica tem uma pessoa lá, professor, servidor, quem for. Quem se interessar por este tema e quiser dar as mãos à secretaria, né? Fazer essa parceria. Então, a gente tem esses agentes, cada unidade acadêmica tem um representante da unidade, e a gente está começando esse trabalho de formação desses agentes para que esses agentes façam a mediação de todo o processo de acessibilidade e inclusão desses estudantes que estão chegando lá e de servidores também. Né? E aí a gente trabalha as várias dimensões da acessibilidade, a gente discute conteúdos ligados nessa formação, né? As várias condições de deficiência, quem é essa pessoa com deficiência, como é que eu compreendo essa pessoa, né? E isso tudo vai fazer uma diferença enorme com relação às nossas ações, né? Então, isso a gente está começando agora esse ano. Eu estou acreditando muito nisso, eu acho que vai ser muito bacana, mesmo porque o aluno, o estudante com deficiência que entra aqui, ele não é problema. Não é ele que é o problema. O problema está no entorno desse aluno, né? Ele chega numa unidade acadêmica que está completamente, né, distante dessa experiência, e a unidade fica desesperada. O que eu vou fazer com esse estudante? Né? Então, é lá, naquele lugar, que isso tem que ser trabalhado. Não é na Secretaria de Acessibilidade. Então, a gente faz essa mediação, né? Nós, da Secretaria, vamos às unidades acadêmicas, mas a gente precisa e está querendo que isso seja cada vez mais descentralizado através dos agentes e o envolvimento de professores, né, nesse processo. Então, toda unidade já tem um agente. Toda unidade tem um agente. Aí ele cumpre esse papel. Até para relatar, exemplificar um caso, que ontem mesmo a gente teve um relato extremamente gratificante, bacana, lá do Labomar. Né, eles têm um estudante com autismo, e já há um tempo o agente de acessibilidade lá, que é o Abraão, vale a pena a gente até ressaltar a importância do trabalho do Abraão. Ele às vezes falava: Davi, vou entrar em contato contigo pra gente organizar uma palestra e tal, uma ação. E assim, ele já tinha falado umas 2 vezes, até que ontem na reunião, quando ele falou isso, não, acho que aconteceu um negócio, eu resolvi mesmo aqui com a Auxileia, a gente se organizou. E aí eles fazendo o relato deles, a experiência deles com esse estudante, os recursos que eles utilizaram, a forma deles tratarem com os colegas, com o professor, ou seja, está mostrando toda a condução, né, do processo, tem mostrado justamente o que a gente tanto almeja, né, que é as unidades terem essa autonomia, terem essa liberdade e essa questão da cultura inclusiva. Né? Ontem foi muito bom eu perceber justamente isso, o coordenador do curso envolvido, o agente de acessibilidade, os outros professores. Então, assim, ontem foi até a professora assim, vocês vão se tornar referência, né? São referência. Da forma como eles se envolveram ali, acho que se todas as unidades fizessem aquilo, estaria... Porque, às vezes, a gente percebe que as pessoas precisam ou pedem uma cartilha ou um guia. Nós não temos esse guia, esse tutorial. É claro que há alguns requisitos, alguns direcionamentos, mas há muito que você vai construir na convivência, né? Então, é preciso a gente estar aberto a isso, a construir. E outro aspecto, assim, que perpassou todos os programas que nós fizemos aqui, as temáticas que nós abordamos, ressalta a importância de observar o indivíduo, o ser único, não é, que pode estar até classificado entre essas 5
classes aí de deficiência, Condição de deficiência. mas a sua condição é de extrema individualidade, é uma situação única, né? Assim, até do professor Mário Simin esteve aqui, foi muito interessante. Da educação física. Da educação ele é um física. Agente. É um agente, né? Um agente de inclusão. E ele falando aqui, conversando que a maioria das vezes a gente pensa, por exemplo, o deficiente físico, a gente pensa assim, é o cadeirante, né? Uma pessoa que anda com uma muleta, com uma bengala. Aí ele foi mostrando que cada um tem uma especificidade, pode fazer uma determinada ação, não pode fazer outra. Antes, assim, olhar para o indivíduo, isso acho que é muito importante, mas como acho que aconteceu aí nesse caso aí do lá do Labomar. E essa Desculpa. Não, e essa questão que você falou da individualidade é justamente a que a gente tem sempre que lembrar. A pessoa com deficiência é uma pessoa como qualquer outra. E como a Cléa estava falando, não existe... Assim como não tem uma receita, um modo... Como é que eu vou lidar com as outras pessoas? Não sei, ninguém sabe como é que lida. Então, é o mesmo. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso, né? E é nessa convivência que a gente vai aprendendo. A professora queria... Esse tema me remete a um outro, que é a questão da... na hora que você olha para o indivíduo, aquele indivíduo é único, né? Ele tem uma necessidade específica. Ele pode ser cego como a Rebeca é cega. Entretanto, a Rebeca tem uma condição visual diferente da dele e uma história de vida diferente da dele e viveu experiências de vida que lhe foram ofertadas também diferenciadas, né? E aí você começa a olhar para as possibilidades, né? Quando você olha para o indivíduo, você acaba não buscando classificar, né? O limite é esse. A gente não pode ficar com o olho no limite, mas na possibilidade. E como olhar o potencial. Nossa, não e como a gente limitação. Descobre as possibilidades. Ontem, a gente saiu da reunião e disse, esse menino, ele não tem só transtorno do espectro autista, não. Ele quem sabe ele é um talentoso em alguma das áreas, porque sabe crer. E até os professores destacaram isso, né? Tem algumas disciplinas que ele é melhor do que muitos outros alunos. Então, né? E aí se você ficar preso só, não, ele é autista. Tem toda a potencialidade que esse rapaz tem, que ele pode desenvolver. Justamente. Para aquela pessoa, com a sua história de vida, escute esse aluno, chegue perto dele, pergunte para ele como é que é. E aí, como é que nós vamos fazer, né? E aí vai saindo, né? As condições e os procedimentos. Sempre dentro daqueles princípios, né? Nada sobre nós. Nada sobre nós sem nós. Exatamente. Gente, o papo foi maravilhoso. É sempre bom a gente conversar sobre inclusão. Não é? Mas estamos chegando na reta final do programa. Eu queria dar um minutinho para cada um aí. Podem fazer à vontade. Mandem mensagens, alôs, abraços. Fiquem à vontade. Mande uma mensagem para os professores da UFC. Eu só quero dizer para os nossos colegas, né, professores, eu também sou professora, nós somos, que esse trabalho é muito, muito bom. É muito bacana. Quando a gente entra e vê que é possível, que as coisas são possíveis, junto com eles, a gente não arreda mais o pé dele. Né? Não tem volta, né, Não tem professor? volta. Né? Que bom. É um caminho muito bonito. Deixar um abraço, um alô para todos os bibliotecários, todos que fazem parte do sistema de bibliotecas, principalmente os que estão agora nos núcleos de acessibilidade. E é um desafio, mas com certeza nós já temos muitas conquistas e com certeza vamos conquistar muito mais. Que bom. O que eu queria dizer é que, dá até um relato rápido, assim, de quando eu entrei na universidade, eu não tinha noção do que era acessibilidade, eu não tinha contato com pessoas com deficiência. E 5 anos após a minha posse, hoje eu posso dizer como é gratificante trabalhar e como é gratificante você oferecer esses recursos e você ver como isso faz diferença na vida de cada um. Eu poderia dizer aqui vários relatos desses anos que a gente tem passado, mas é muito gratificante a gente ver o fruto do trabalho na vida desses alunos e como eles se desenvolvem e como isso é importante para a vida deles. Ok. Dentro dessa onda da gratidão, a gente está encerrando hoje a 4ª semana de inclusão e acessibilidade em ação. E então, assim, agradecer a todos os bolsistas, servidores, né, que auxiliaram nessa semana, todos que participaram, e aproveitar para deixar o convite, né? Isso é um evento fixo que a Secretaria sempre organiza, né? Tem 2 eventos, um no meio do ano, no final do ano, que é o Acessibilidade em Ação. E assim, a gente abre para o público externo, mas a gente sempre
busca e gostaria que o público da casa, né, da UFC participasse mais. Então, assim, agradecer a todos que nos auxiliaram, que nos ajudaram na organização e execução do evento e deixar o convite para que todos da UFC também participem dos próximos eventos. Vamos lá, gente. Vamos toda com a comunidade acadêmica, vamos entrar nesse trabalho de inclusão que é muito bonito aqui e espero que você venha depois aqui contar essas histórias, viu? Tá certo. Você começou aqui, o Eury Júnior começou aqui, ameaçou contar umas histórias bonitas, vai contar depois em outra edição. Gente, muito obrigado a vocês, professora Wanda, o Davi, a professora Clemilda, o Eury Júnior e a você ouvinte, principalmente, que está nessa tarde nos acompanhando aqui na Universitária FM. O Casa Aberta vai ficando por aqui. No áudio, Antônio Carlos Lima, Natiele Silva na produção e na apresentação, Ismael Furtado. Fique agora com um maravilhoso fim de tarde. Até a próxima sexta. Tchau! Universitária FM, a sintonia da Terra.